algum caso que te marcou nessa trajetória de UTI? Ai, muitos, né? Em 2020... Foi 21 a pandemia? Começou em A 20, pandemia É. Começou em foi 20 ou 21? 20 março de começou em 20. 2020. 2020, eu entrei no mestrado. Eu pulei uma fase, né? Ah, Vamos tá, voltar, volta. vamos voltar. Eu fui aqui em Nova Andradina 1 ano. Né? Em 2018. E em 2018, conforme trocou a UTI, eu iria trabalhar só meio período na infectologia, então eu voltei a trabalhar em Prudente e eu comecei a pegar algumas coisas aqui em Dracena também que me surgiu a oportunidade. Que até então, eu tentei vir, mas assim, não tinha nada assim que me interessasse muito, né? Eu queria dar plantão de UTI, essas coisas ainda não dá. Então, eu vim pra cá, comecei a trabalhar no centro de saúde como clínica. E aí, depois que eu comecei a parte de infectologia aqui no município. Hoje eu sou contratada da Prefeitura de Dracena, né, como infectologista. E trabalho no AME também, como infectologista. Eu trabalho na UTI da Santa Casa. Eu estou na Unimed. Caramba. Eu faço... Mas quando veio com tudo, eu vim entendi. com tudo. Aí depois eu ainda assumi o CTA de Presidente Venceslau. Caraca. Então, a cada 15 dias eu revezo Venceslau e Nova Andradina. Isso. E aí, os outros dias todos eu fico aqui em Dracena. Entendi. Entendeu? E aí encaixou o mestrado nisso tudo. Nisso tudo encaixou o mestrado. E eu comecei a dar aula nesse... Vai, brinca. A faculdade, né? A faculdade me convidou para dar aula. Comecei a dar aula lá na Unifadra. E aí veio a pandemia. Eu entrei no mestrado. Eu me lembro, no primeiro dia de mestrado, a secretária de saúde me ligou e falou assim, nós precisamos de uma reunião de urgência. Porque eu tinha mandado algumas semanas antes uma orientação de que a gente precisaria programar um plano de contingência, né? Porque a gente já tinha vários casos confirmados de Covid no estado de São Paulo, né? É diretamente ligado à sua área, né? É a minha área. Então, É a minha área. A bomba cai no teu colo. É a Caiu no meu música que colo. você sabe tocar, né? E eu tinha, assim, coisa de um mês antes, atendido uma paciente que veio da França, no posto. Falei, nossa, tá chegando. Entendi. É mais próximo do que a gente imagina, né? É, O pessoal falei, via falando, nossa, lá na China, mas tá muito chegando. rápido. Aí eu alertei todo mundo, falei, gente, a gente precisa montar um plano de contingência. Ficou todo mundo perdido. Falei assim, como nós vamos montar esse plano de contingência? Me chamaram para uma reunião, a cidade inteira lá. Doutora, o que nós vamos fazer agora? E algo novo, né? Algo novo. Ninguém Pro mundo, tinha, ninguém tinha uma bagagem Sim. para trocar. E a gente resolveu montar, a gente precisaria de leitos, né? Eu falei assim, nós precisamos de leito, a gente precisa de estrutura para absorver isso. Então, a gente precisa de ambulatório, a gente precisa montar isolamentos para isso, né? E aí foi quando surgiu a ideia da gente utilizar o prédio lá do que a gente fez o SEMAC, né? Sim. Então, todo o pessoal se organizou, né? E montou aquilo lá para a gente receber pacientes, desde pacientes graves até pacientes estáveis. Só que como era um ambiente fora do hospital, né? Acabou que a gente não conseguiu deixar muitos pacientes lá. Então, a gente precisou de apoios, né? E eu fiz a coordenação de tudo isso daí. Então, a gente montou o UTI, né? Eu ajudei todo o pessoal, né? Teve toda uma equipe por trás, né? E nesse momento bem crítico, você ainda estava em Andradina, Venceslau, Prudente e tudo? Tudo. Caraca, porque assim, os mesmos problemas de Dracena... Prudente, eu parei nessa época. Ah, tá. Eu fiquei só aqui, Venceslau e Nova Andradina. Só. Só. É, porque foi uma... Eu acho que assim, seu telefone, você não... Só que como a gente ficou à distância, né? Teve todo aquele período difícil lá. Então, assim, eu não estava indo, né, com certa frequência. A gente houve uma redução até de atendimentos naquele período. Sim. Né? Em algum momento você entrou em pânico? Não entrei em pânico. Porque, assim, no início eu era uma das poucas pessoas que eles tinham aquela esperança, que eles tinham aquela com quem contar, né, naquele momento. E eu era a única infectologista que morava na cidade de Dracena, né? A gente tem outros infectologistas que trabalham, que moram fora, que trabalham aqui na região. E eu comecei a dar os plantões, a gente começou a fazer os atendimentos, eu conversei com os outros colegas que trabalham na UTI comigo, né? E a gente montou, né, a equipe, começamos a dar plantão. Nos primeiros 15 dias, eu me lembro até hoje, meus primeiros 15 dias de UTI, meus filhos ficaram na casa dos meus pais. E eu ia de carro.
E meu pai passava o prato para mim pelo vidro. Eu fechava o vidro. Então você ficou 15 dias sem ver as 15 crianças. dias só indo na minha casa e indo para o hospital. Totalmente isolado. Totalmente isolada, porque eu não sabia como que ia ser, Sim. se eu poderia adquirir, se eu podia transmitir tudo aquilo, né? E aquilo foi gerando um estresse, um cansaço emocional, né? Foi ficando difícil. E a gente foi superando, né? Tudo com o uso de muita paramentação, máscara, tudo, mas mesmo assim a gente sempre tinha medo de estar Sim, pegando, né? Vocês estavam diretamente expostos, né? A gente que estava exposto, né? Só que assim, ao mesmo tempo que a gente estava exposto, a gente se protegia muito. Não, então era muito mais fácil você pegar de alguém da rua do que pegar da gente. Entendi. E aí eu sempre falei isso. Porque durante toda a pandemia, as pessoas tinham um certo receio. Não sei se vocês viram reportagens onde os profissionais de saúde, em algum momento, chegaram a ser até proibidos. Ou o pessoal proibia de entrar em ônibus, sim. de ir nos lugares. Mercado. Boicotava um pouco. E aí, né, o pessoal falou assim, nossa, poxa, mas eles estão salvando a vida ali de todos e eles estão sendo Boicotado. boicotados, né? Então, assim, eu percebi durante a pandemia isso também. Eu me isolei um pouco, né? Porque Mas acho que como era tudo novo, acho que todo mundo tinha receio de tudo. tinha receio de Porque a gente não tudo. tinha informação, na verdade Não, era essa. não. Você não sabia o que Era um era, como vírus transmitia novo, direito. a gente não sabia como transmitia, a forma que ia evoluir, né? A gente foi aprendendo durante a pandemia, a verdade foi essa. Sim. Tá? A vacina também, eles tinham já projetos dessa vacina e a vacina foi saindo durante a pandemia, né? Houve, como diz, né? A vacina foi liberada antes mesmo da total aprovação dela, da Sim. fase 4, né? Ela foi liberada na fase 3, né? Praticamente. Mas, graças a Deus, deu certo. Reduziu a mortalidade, né? Os efeitos adversos foram pequenos, né? Frente a tudo que a gente viveu. O vírus matou muita gente, infelizmente. Tinha casos que entravam no hospital, a gente fazia tudo que a gente tinha ao nosso alcance da medicina. E mesmo assim, não era suficiente. Então, assim, a gente chegou até um ponto, assim, de desgaste emocional, uma impotência, sabe? De você fazer tudo e você, mesmo assim, não conseguir salvar aquele paciente. E eram pacientes jovens, eram pacientes idosos, eram de todas as idades, as né? idades, Não tinha necessariamente um biotipo, uma coisa específica, né? Não, Tocou muita gente. Porque até então a gente imaginava assim, vai ser a doença que vai atacar somente os idosos e aqueles pacientes que têm alguma doença crônica. E né? com prazo, né? 40 dias. E é Que aquilo... era isso. Exatamente. Eram 40 dias, 2 meses. Tanto é que eu acho que ficou essa quarentena que Ficou nunca ficou na acabava. cabeça essa- isso. Não. É. A gente inicialmente tinha um projeto de 2 a 3 meses de atendimento. Uhum. E foram Dois foi anos. 2 anos de atendimento. Na sua trajetória, essa foi a fase mais marcante, então. Não, foi a fase mais marcante da minha vida. Foi uma fase muito difícil, tá? Que eu tive que abdicar muito da minha vida pessoal, tá? Vida como mãe também, né? Porque eu sou mãe de gêmeos. Eu fui casada durante 5 anos e acabei me divorciando aí lá em Prudente, né? Porque eu morei lá e vim embora para Dracena já solteira, né? Então, hoje eu sou solteira, tenho o Arthur e Enzo, de 11 anos, Tudo mocinha. tudo mocinho já. Como quer ser mãe de gêmeos? Menina, é um corre, né? Por isso que você é acelerada? Por isso que eu sou Tem que acelerada. ser pra dar conta de Por dois. isso que eu sou acelerada. As minhas amigas falam, né? Eu tenho eu tenho uma amiga muito pessoal que ela faz o meu cabelo, né? No Prudente. Ela fala assim, amiga, quando vem alguém aqui e fala assim, eu não vou dar conta. Eu falo assim, vai sim, porque a minha amiga Germana, ela dá conta, ela é sozinha, ela tem 5, 6 empregos. Parece ela é o mãe Cris, de né? Ela é o mãe Júlio. de gêmeos, ela é atleta de tambor, ela tem um aras, ela faz tudo, ela dá conta. Por que você não vai dar? Vou passar o telefone dela pra você. Vou te mostrar. Monta você a vai ver. planilha do Excel ali, ó. Só por os horários certinho.